Bom dia, amadas. Que a doce paz do Senhor Jesus alcance a sua vida e chegue a toda a sua casa, onde houver alguém da sua família. Amém? Glória a Deus. Deus tem um plano e tem um propósito. E a Bíblia mostra claro que todos os planos dele serão estabelecidos e nenhum será fracassado. Amém? A gente ontem ouviu a palavra da pastora Gláucia sobre mudanças na nossa forma de vestir, né? Mudanças nessa área e na outra, e ela foi falando. E hoje, quando eu acordei, Deus me falava claramente: até a mudança na nossa forma de vestir começa com algo muito importante que nós não podemos esquecer. Abra sua Bíblia em Mateus 6, 22. O tema nosso dessa manhã é o poder da palavra e o poder do pensamento. Mas eu quero deixar para você que o poder da palavra e o poder do pensamento ainda começa com a nossa visão, tá? Então, tudo na nossa vida, se você quer mudança, guarde bem isso, começa com o seu olhar, com a sua forma de ver o mundo, a sua visão de mundo. E Mateus 6, 22, ele fala: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Vamos falar comigo? Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Amém? Glória a Deus. E sempre quando eu coloco alguma coisa sobre esse versículo, eu falo assim: é o melhor do que pitangui. Pitangui é o nosso famosão aí na cirurgia plástica, mas eu costumo dizer que o nosso olhar abençoado, bondoso, é melhor do que qualquer plástica no nosso rosto, né? Porque não adianta muito você esticar aqui, esticar ali, esticar lá, se por dentro nós não estivermos bem, não é verdade? Os olhos, o nosso rosto é a expressão do que está dentro de nós. A nossa fala é a expressão do que está dentro de nós. Então eu costumo dizer sempre: não jogue para dentro de você e não admita que ninguém jogue para dentro de você os lixos da vida deles, porque isso vai te afetar sim. E não adianta as pessoas dizerem: você tem que se controlar, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo. Não, você vai lá e recebe todo um lixo de informações, e alguém vem e começa a falar: você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Nenhum ser humano normal, né? Porque em psicologia a gente escuta isso o tempo todo: de perto ninguém é normal. Então, quando alguém pergunta assim: o que você mais gostou na sua faculdade de psicologia? Eu falo: gente, vocês não vão acreditar, mas se eu tivesse que resumir em uma frase os 5 anos que eu estudei de psicologia, eu resumiria exatamente nessa frase: de perto ninguém é normal. Repete comigo: de perto ninguém é normal. Então não adianta a gente ficar com aquela carinha de santo, aquela vozinha doce, querendo enganar todo mundo, né? E eu sempre brinco e falo isso com o povo: não adianta, nem vem que não tem, como diz o povo carioca. Nem vem que não tem, não fica se achando, pensando que você vai enganar as pessoas com aquela vozinha doce. Ai, eu amo você, obrigada, querida. Por que não adianta? Porque o nosso Jesus morreu, mas ressuscitou. E quem ressuscita está vivo, quem está vivo fala. O nosso Deus enviou o Espírito Santo para estar dentro de nós que aceitamos a Jesus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo revela tudo, até os segredos do coração. Oh, glória a Deus! Até os segredos do coração Ele revela. Então não adianta a gente querer esconder, não adianta. Então quando alguém vem e enche a nossa mente, a minha mente, com um monte de notícias negativas, eu vou direto à fonte e falo: querida, olha só, dá para você parar com isso tudo aí?
Dá para você dar uma parada com isso tudo aí? Você quer falar alguma coisa? Seja sincero. Chegue e fale o que você está sentindo de coração e encerra o assunto. Nada de virar um documentário da Globo, né? Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Você está vendo como é que está? Não sei o que, não sei o que tem lá, não sei o que tem lá. Que acaba com toda a saúde mental de qualquer um. De vez em quando eu me pego fazendo isso. Fulano vem de lá e fala, porque vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer isso, têm que fazer aquilo. Falei, querida, e falo sempre. Dá para você falar uma única vez e deixar as pessoas tomarem as decisões dela? Ah, porque isso é amor. Não é amor, não. Amor é você respeitar o limite do outro. Se você quer fazer alguém colocar em ordem alguma coisa, como nós ouvimos ontem de Tito 1,5, por essa causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda não estão. Guarde que não é colocar em ordem só. Deus quer que você coloque em boa ordem todas as coisas. Então, se eu quero que você faça alguma coisa, eu chego perto de você e eu falo, querida, dá para você fazer isso? Se você não fez, o melhor caminho ainda é eu ir para casa e orar, pedindo ao Espírito Santo para lembrar a fulana, a irmã, a outra, para fazer aquilo que precisa ser feito, porque às vezes é até bom a ideia. Mas quando você fala tanto sem cessar em cima das pessoas, você não só traz um adoecimento à mente das pessoas, mas como enche a paciência de qualquer um, a ponto de transbordar. Porque tudo que você enche, vai fazer o quê? Vai transbordar, é a lei. É natural, não é errado não. Então quando alguém chega perto de você e transborda de briga, de contenda, de confusão, veja o que você fez antes para semear aquilo ali. Não é? Porque eu sempre digo, ninguém vai chegar e vai dar uma briga, uma bronca em alguém a troco de nada. Não, ninguém é maluco para isso. Ninguém é maluco para isso, principalmente quem conhece de saúde mental. Jamais você vai me ver brigando com alguém sem motivo e sem razão. E aí você fala, mas que motivo é justo para se ter uma briga? Você vai ver pela Bíblia. Jesus chegou e a Bíblia diz claramente que ele chegou e chicoteou, pegou o chicote e começou a bater todo mundo dentro do templo, avançando para bater. E aí eu sempre digo, será que Jesus chegou ali para aqueles caras e falou calmamente com eles, olha só, meu filhinho querido, você está errado, sabe? Você está tendo uma atitude errada, incoerente dentro do templo, entendeu? Dá para você sair e ir embora? Não, meu irmão. Jesus nunca faria isso. Pode ter certeza que ele pegou o chicote mesmo e foi colocar todo mundo no prumo de Amós 7,7. Prumo de Amós 7,7. Eu aprendi esse versículo assim de uma maneira tremenda, nunca mais esqueci. Porque eu sempre brincava assim, eu não entendo nada de prumo, mas eu entendo da palavra. Então não tenta me enganar, porque eu entendo da palavra. Eu entendo que o Espírito Santo revela o oculto e o escondido. E um dia eu estava numa igreja, a responsabilidade da obra estava comigo e meu marido, quando eu vi um cara veio colocar uma parede, arrumar tudo, e aí eu cheguei e falei, cara, essa parede está errada, vai ter que refazer. Aí ele olhou para mim assim, ai, dona Rita, sabe aquele povo, né, que não sabe nada, mas ainda quer ensinar. A senhora não entende disso, é por isso que ela está falando. Eu falei, cara, você tem um prumo aí? Ele falou, o quê? Prumo. Aí ele falou assim, não senhora, eu não trabalho com prumo. Eu falei, hoje você vai trabalhar. Então se você não tem, toma o dinheiro, vai ali na esquina e compra um prumo e traga. Ele falou, mas eu não uso prumo. Eu falei, hoje você vai usar, porque pedreiro é você, não sou eu. Então para fazer uma parede bem feita, você tem que aprender a usar o prumo sim. Vai lá e compra e traga que eu vou te esperar, que aqui na esquina tem. Ele nunca esqueceu aquela, tem certeza que ele nunca esqueceu a aula, nem nunca esqueceu a professora. E aí ele foi lá, falei, agora coloca o prumo, mas a senhora sabe disso? Eu falei, não sei, meu filho, não sei nada, mas tenho certeza que se colocar o prumo nessa parede, o prumo não vai encostar, porque está tudo errado. E aí ele colocou o prumo. Gente, que coisa maravilhosa esse Deus. Aí eu lembrei de Amós 7,7, que vocês nunca vão esquecer. Decora. Eu estou dando para as nossas crianças aqui, porque foi com a idade de vocês que eu comecei a decorar a Bíblia. Minhas filhas também, meus netos também. E vou passando de geração em geração, para a glória dele. Porque a palavra
ela própria diz que é ela que limpa. Você quer ter filhos saudáveis, você quer ter filhos espirituais, santos, como nós ouvimos a nossa pastora pregando ontem? Ensine a palavra, injeta na mente dele a palavra, pratique Deuteronômio 6, saia com eles andando e falando pelo caminho a palavra, porque a palavra é a melhor semente. Decore a palavra, viva da palavra, e você vai ter filhos e netos saudáveis. Porque a palavra por si só, ela fala. Quando ele colocou aquele prumo que ele viu, o prumo só encostou no meio. De um lado e do outro, não encostava na parede. Falei, se deu para você entender, meu filho? É exatamente isso. O prumo, quando ele está certo, ele encosta e fica desse jeitinho. Então agora, desmancha, tira essa barriga daqui da parede e coloca a parede retinha em cima desse prumo que eu estou te dando de presente hoje. A vida dele mudou e a minha vida, porque eu aprendi a ver as coisas como Deus vê. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será iluminado. Se nós queremos ter poder na palavra, que é o tema de hoje, poder da palavra e o poder do pensamento, lembra que tudo vai começar com a nossa... Quem guardou? Repete, fala alto. Visão, fala comigo, tudo vai começar com a visão. Eu preciso ver as coisas corretamente como Deus vê. Eu preciso fazer as coisas com excelência, porque Ele está vendo o que eu estou fazendo. Ele sabe todas as coisas, e eu não posso andar nessa terra mais de qualquer maneira. Mas por quê? Deus vai me cobrar? Não só Deus vai estar chegando já para poder acertar todas as coisas com o prumo dele, né? E ele diz que o julgamento dele começa primeiro por nós, povo dele, né? Ele começa o acerto conosco, mas como ele precisa disso na nossa vida, como nós ouvimos ontem, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele vai fazer seleção entre o imundo e o limpo, o santo e o profano, entre as ovelhas e os bodes cabritos. Está desse jeito na Bíblia. E segundo, porque o inimigo sabe quem é quem. Então, se você ficar em cima do muro, como uma cristã de nome, você pode ter certeza que no envio do inimigo, quem é que vai ser a primeira pessoa a ser acertada? Não é? É desse jeito. Peguei um jovem numa cadeira de roda e arrasada, eu falei para a mãe, que tristeza ver seu filho que eu estou conhecendo hoje numa cadeira de roda. E aquela mãe, filho único, chorando, disse para mim assim, não fique triste, pastora Rita. Eu falei, por quê, minha filha? É muito triste ver um filho dessa idade numa cadeira de roda. Ela falou assim, não, pastora, a senhora não tem noção. Esse filho pegava o cabo de vassoura para me bater dentro de casa. Eu não conseguia mudança nele. Ele virou traficante de drogas, fiz de tudo para mudar, para levar ele para uma igreja, ele não quis ir. E eu falava, ele dizia, não vou nunca. E aí, num dos bailes que ele foi, teve um tiroteio dentro do baile, quem foi que foi acertado? E ela falou aquilo, eu não conseguia acreditar. Falei, Senhor, eu vou acreditar porque eu não posso duvidar da palavra de uma mãe. Mas na semana seguinte, como se não bastasse, eu vi aquele jovem na cadeira de roda, correndo entre um carro e outro, para poder acertar com um pedaço de pau a mãe que estava na frente dele. E Deus levou esse jovem em menos de 6 meses de oração por ele, com toda a saúde, porque ele só estava na cadeira de roda por causa do tiro. Mas Deus levou. Por que eu estou te dizendo isso? Porque nós não podemos mais, nesse tempo, viver uma vida de qualquer maneira. A Bíblia fala claro, eu te plantei como vide excelente. Por que te degeneraste? Eu te plantei para dar fruto, para que você não seja como aquela figueira estéril lá. Não deu fruto, Jesus veio e secou. Você já viu aquele jovem que você está orando, orando, de repente partiu? Você não sabe por quê, mas Deus sabe. Não é? Se você ficar nessa terra inutilmente, para não fazer nada para Deus, nós não temos valor aqui. Nosso valor é Ele em nós. Ele conta conosco para fazer de nós espelhos nessa terra. O que mais o mundo precisa hoje é o quê? Às vezes a gente não para pensar, né? A gente pensa que acabar com a fome do mundo vai resolver. Nós vamos ajudar os pobres, necessitados. É de Deus? É.
Mas o que mais o mundo precisa hoje é de referência. Pessoas que vivam exatamente aquilo de bom que estiver ensinando. Eu sou professora também. E o meu doutorado é na área da educação. Eu estava vindo conversando com o pastor Guilherme exatamente sobre isso. Eu amo ensinar. Mas quando eu olho a Bíblia e eu fico vendo, ele fala assim, ai do mestre, porque sobre ele pesa maior cobrança, vamos dizer assim, não lembro a palavra lá. E aí eu fico pensando, por que será que Deus fala isso? Porque nós não podemos ensinar aquilo que nós não estamos vivendo. Não tem como, não tem como. O Espírito Santo quer nos ensinar todas as coisas, Ele está aí para isso. Mas nós precisamos aprender através da palavra e viver isso, porque os nossos jovens hoje, as nossas crianças estão precisando de referência. Referência. Em um ano, em uma cidade do estado do Rio, 9 pastores dos mais conceituados caíram em adultério. Isso é uma coisa terrível. E aí você fala, mas como a gente vai falar de uma coisa dessa? Nós precisamos saber, para que a gente não caia nos mesmos erros, para que a gente vigie. Ontem, quando nós ouvimos aquela palavra da pastora Glaucia, às vezes a gente fica achando que pode ser um exagero, mas eu quero te dizer que não é exagero não. A pornografia está sendo o principal trabalho que eu estou fazendo hoje com a psicologia. Famílias inteiras que se dizem cristãs envolvidas com a pornografia. Fui a Curitiba 2 vezes para cuidar de famílias lá que estavam envolvidos com a pornografia. Graças a Deus as famílias foram restauradas para a glória de Deus. Hoje eu estou cuidando de 4 adolescentes que estão revoltados porque o pai está vendo isso. Eles não querem pais assim. E aí eu quero dizer para você, o que você está fazendo com seus olhos? A Bíblia diz em Isaías, para nós tirarmos da nossa frente notícias de sangue. Mas nós ficamos vendo tudo de negativo. Acorda de manhã, o que a gente faz primeiro? A maioria já se enche de notícias negativas da mídia. Pega o celular e vai vendo. Quando você vê, não tem mais tempo para nada. E eu quero te convidar nessa manhã, em nome de Jesus, a acordar de manhã e ter o seu tempo de oração. Ai, pastora Rita, mas eu não tenho tempo para ficar 1 hora orando. Não importa. O que você der para Deus, dê com o seu melhor. Quando eu fazia o mestrado, eu tinha que estar 7 horas da manhã na faculdade, porque o trânsito era de 1 hora mais ou menos para chegar lá. Mas eu levantava às 5 para poder ter tempo de orar, tempo da caminhada, não abro mão dela, tempo para a leitura da minha palavra, da palavra de Deus na minha vida e para oração. Oração, Bíblia, caminhada. Se você fizer, já é comprovado pela ciência, 20 minutos de dança, claro que eles não falam que é com músicas animadas cristãs, né? Músicas espirituais, eles não falam. Meu mestrado é nessa área de espiritualidade ligado com a saúde mental, com cuidado com o ser humano, mas ninguém fala sobre isso. Mas coloca uma música sobre morte e caveira, você vai ver como é que você vai ficar no final. Então não tem como. Mas a ciência comprova que você precisa fazer 20 minutos de dança e de música para você se sentir bem. E segundo eles, você nem depressão, nem ansiedade, você não tem. Eu falo segundo eles, mas segundo o que eu penso, o seu dia muda. Quando você coloca esse tempo para a glória de Deus. Hoje eu já levantei 5 horas da manhã e eu gostei tanto depois do que eu fiz aquele tempo que eu nunca mais parei. Então eu acordo 5 horas da manhã normalmente, 8 horas eu já fiz minha hora de oração, já fiz 1 hora de Bíblia, já fiz a caminhada, já fiz os 20 minutos de dança, de meditação, tudo isso para começar o dia. Mas para a glória de Deus eu nunca mais tive síndrome de pânico, que eu tinha o último nível. Trato disso e vejo a diferença de quem faz e de quem não faz. Não é? Síndrome de pânico, ansiedade, depressão. Quantas vezes eu me via triste? E aí eu falei, Jesus, o Senhor disse que o Senhor tem vida abundante, né, Jesus? Vamos conversar sobre esse negócio? Vida abundante foi a vida que Jesus prometeu para nós, para aquele que está com Ele. E eu quero te dizer que você já deve ter pensado sobre isso,
Mas vida abundante não é vida de choro, de depressão, de ansiedade, de desespero, de tristeza. Não, não é. Perdi meu pai, minha mãe, meu marido, 3 irmãos. E eu tive a alegria de poder falar no enterro deles, da minha mãe, do meu pai e do meu marido. Quando as meninas, né, como a pastora Gláucia é cercada dessas meninas aqui, chegaram perto de mim e falaram: pastora Rita, o que a senhora quer para o enterro dele? Eu falei: um grupo de louvor do mais quente que você encontrar. Aí todo mundo: quê? Eu falei: isso mesmo. Chama a irmã que mais canta da igreja, porque eu quero música sem cessar do princípio ao fim. Não quero ninguém chorando. Se alguém estiver chorando, põe longe de mim, porque eu vou dar um corte na hora. Então não deixa ninguém chorando aqui. Mas por quê? Falei: primeiro porque é para a glória dele. Tudo é para a glória de Deus. Tudo, quer na morte, quer na vida, diz a Bíblia, nós precisamos honrar o Senhor, exaltar o nome dele. Então nós precisamos adorar também na morte. É Isaías 6, num clima de morte, olha a visão. Eu vi o Senhor, aleluia. Quando seus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado, aleluia. Volto a dizer, não tem melhor plástica. Não tem melhor plástica. Eu estou crendo nisso dia após dia. Vou fazer no ano que vem 70 anos. Não paro nem um minuto. Não paro. E tive a surpresa de quase ser expulsa por 2 vezes da fila no supermercado por 2 caras malucos. Chegaram: o que o senhor está fazendo aqui? Aí eu falei: ué, estou na fila, né, meu filho? Igual você. Mas aqui o senhor não está vendo? Olha a placa. Ali é para prioridade, só para idosos. O que o senhor está fazendo aqui? Eu falei: o quê, meu filho? Não acredito, estou até acreditando. Quer dizer que eu estou tão bem assim? E aí piorou a situação, porque ele queria me bater, entendeu? Ele falou assim: a senhora vai ficar debochando ainda? É isso que a senhora vai fazer? Não sei o quê, não sei o que tem lá. Eu falei: meu filho, eu não estou debochando, eu estou feliz, entendeu? Eu não sei agora se eu te elogio, ou se eu agradeço, ou se eu te dou uma bronca também. O que você quer? Você escolhe agora o tratamento que eu vou te dar. Você quer que eu pegue a minha identidade? Porque eu estou até acreditando em você, entendeu? Que você está falando com sinceridade. Aí ele: tá bom, tchau para a senhora. Deu as costas, foi para outra fila. Falei: Jesus, em tudo dai graça mesmo. Porque agora eu estou acreditando que o Senhor está fazendo um milagre mesmo na minha vida. Esse cara, não sei de onde surgiu, mas mudou o meu dia. Ele está com uma visão muito abençoada, está melhor do que a minha. E nós, o que nós estamos fazendo com a visão que Deus nos deu? Se os teus olhos forem bons, fala um coral sozinho aí. Todo o teu corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Gente, isso é maravilhoso. O Senhor, Ele é tremendo. Ele deixa aula para nós em todo momento. Por isso que Ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não esquece de terminar desse jeito. Ouça, não é qualquer um. É o que o Espírito está dizendo para você, até através desse maluco da fila lá. Quando eu ouvi o cara falando, eu falei: sim, Senhor, já entendi o que é. Ele falou: pois é, então. Está vendo como é que ele está te vendo? É assim que eu estou te vendo. Você vai avançar e vai fazer a minha obra onde eu te mandar, porque sou eu que te chamo, sou eu que te capacito. E agindo eu, quem impedirá? Você encontra 7 vezes em Apocalipse o mesmo versículo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Glória a Deus. Vocês lembram que você tem o Espírito Santo dentro de você? Todo mundo tem o Espírito Santo aqui. Quem acha que não tem? Levanta a mão. Quem acha que não tem? Tem alguém que acha que não tem o Espírito Santo aqui? Não fica com vergonha não, porque eu também não tinha um dia dentro da igreja, tá? Tem alguém que acha que não tem o Espírito Santo dentro? Levanta a mão que eu quero depois orar por você específico. Graças a Deus ninguém levantou a mão. Mas eu quero que você faça essa pergunta para outras pessoas, viu, da sua família, porque não pode morrer ninguém mais sem ter o Espírito Santo dentro. Ele é a terceira pessoa que veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que fica sinalizando para você o tempo todo: faz isso não, você está vendo que está errado? Para com isso, para com aquilo outro, para, né? Quando a pastora Gláucia falou da roupa, eu fiquei lembrando, coitada, não tive nem tempo de falar para ela. Mas eu fui criada na igreja, e hoje, como eu dei um pouquinho do meu testemunho, né? E um dia eu falei: não vou dar testemunho mais não, Jesus. Ele falou: quem disse que você não vai dar? Entendeu?
Está lá escrito em Atos, você não pode parar de falar daquilo que você tem visto e ouvido. Então, tudo que você tem visto na sua vida, você vai passar. Eu lembro que, criada dentro da igreja, eu usava as saias cá em cima e os decotes cá embaixo. Isso ela não sabe. Eu lembro direitinho que teve um dia que eu tinha feito, alguém bateu uma foto minha, aí chegou uma irmã muito espiritual lá em casa, falou comigo assim, eu estava grávida. Aí ela, que bata linda essa bata da sua foto, Rita. Quem foi que fez essa bata? Está linda demais, eu quero encomendar uma para mim, onde você comprou? Aí eu olhei para ela e falei assim, que bata, menina, onde está essa bata que nem eu sei? Aí ela disse, a bata da foto está ali no quadro. Falei, bata nada, querida, era meu vestido mesmo, entendeu? É meu vestido que terminava aqui, ó, entendeu? Ela não acredita. Eu falei, isso é para você ver a obra que o Espírito Santo tem feito na minha vida. Tinha medo de tudo. Não chegava perto de alguém com câncer, viu, Glaucia? Não chegava porque minha mãe era enfermeira. Então eu achava que doença assim pegava até no ar, de tanto medo que eu tinha. Não chegava perto de alguém doente. Não andava de avião, porque eu tinha medo de morrer de avião. Não andava de barco. Também quero te dizer, passei um mundo de tempestades da vida. Então teria motivo de sobra para não andar mais. Mas eu sei em quem tenho crido. E aquele que me libertou, ele me manda avançar. Então Deus quer fazer uma grande obra na sua vida. E nós precisamos abrir o nosso coração para ver as coisas como Deus vê. Deus não vê como vê o homem. O homem olha a aparência, né? Mas Deus vê o coração. Eu nunca me esqueci também um dia na escola bíblica da igreja, quando uma irmã chegou perto de mim e falou comigo assim, pastora, ora por aquela criança, o menino endemoniadíssimo, disse ela. Eu falei, quem falou que ele está endemoniadíssimo? Aí ela disse, a senhora sabe o que ele está aprontando? Que se a senhora soubesse, que não sei o quê, porque eu sei que tem lá, é porque a senhora não conhece. A hora que a senhora conhecer, a senhora vai ver que eu tenho razão para falar assim, não sei o quê. Falei, querida, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será iluminado. Se você continuar vendo essa criança como um endemoniado na igreja, ele só vai continuar sendo desse jeito. Eu não era psicóloga, mas eu sempre tive o Espírito Santo dentro de mim, desde quando ele mudou a minha vida. E eu disse para ela, que tal você começar a falar o melhor dessa criança, porque eu vou orar por ele. E vamos ver o que o Espírito Santo vai falar sobre ele. Ela ficou irada. Eu acho que tá bom, pastor, então tá. Como quem diz, vai embora, não quero falar mais nada, né? Foi embora. E eu fui orar. Aquela semana eu tive um sonho, Rita, nunca mais esqueci, sempre quando eu lembro eu fico emocionada. Ele disse para mim assim, aquela criança, Rita, é como a menina dos meus olhos. O homem olha a aparência, eu vejo o coração. Aquela criança, Rita, precisa de amor, precisa ser bem tratada, precisa ser abraçada. Porque ela não tem nada disso em casa. Cuida dela para mim. Porque você vai ver quem vai ser aquela criança no futuro, se você fizer isso. Eu chamei aquela professora e comecei a falar tudo que Deus me falou, terminamos nós duas chorando. E eu falei, pelo menos um abraço, toda vez que essa criança chegar aqui, você vai dar nele e vamos ver o resultado. E para a glória de Deus, aquele menino foi levantado na própria igreja como um guerreiro de Deus. A vida dele foi transformada. Depois, descendo a rampa para poder ir para a minha igreja de Niterói, aquele dia, eu sempre paro o carro dentro do pátio da igreja, porque eu não gosto de descer uma rampa que tem lá de sapato, com medo já de escorregar, porque eu já escorreguei em Israel, né? Quebrei o pé assim, então, mas não tinha jeito, falei, hoje não tem outro lugar, vou parar aqui mesmo, que nada, já era Deus. Quando eu desci devagarinho, falei, se pudesse, Jesus, eu ia segurar naquele cara que está descendo aqui na minha frente, pedir para ele poder me ajudar, mas eu não conheço nem quem é o cara. Aí quando eu olhei, o rosto dele já mostrava quem ele era e como ele estava, que eu não vou entrar em detalhes aqui, né? Mas eu só olhei para ele e disse, ei, meu filho. Aí falei, está indo para a igreja ali? Não, senhora. Falei, então você vai, agora você vai. Você não estava indo, entendeu? Mas agora você vai estar indo. Por favor, me ajuda, que eu quero chegar ali na igreja. Estou com medo de descer esse negócio aqui. Me ajuda aqui. Mas eu já estava pensando, vou levar ele para a igreja. Ele disse que não vai. Aí quando ele chegou, voltou, que me ajudou,
Eu falei, olha só, não conheço você, cara, mas olha, eu com a idade que eu estou vindo para a igreja feliz da vida, um presente de Deus para mim. Você acha mesmo que você vai para outro lugar, sabendo que está na hora do culto? Que tal você ir para o culto, adorar o seu Deus, que você deve ter o Deus também, né? Deve ter algum Deus aí, né? Então vamos para lá, adorar o Senhor primeiro, depois você vai fazer o que você tem que fazer. Mas a pinta dele a gente já via, né? Que o caminho era outro. E aí ele, não, senhora, não vou não. Eu falei, então tá, então faz só o seguinte, você entra comigo até lá, tá? Porque eu já quebrei um pé e torci o outro, então não posso ficar andando de qualquer maneira nessas rampas da vida. Vamos comigo lá? Tá bom, pode deixar que eu levo a senhora. Eu falei, muito obrigada, Deus abençoe você. Aí fui andando com ele, aí ele foi comigo. A senhora quer que leve até dentro da igreja? Eu falei, por favor, se puder lá dentro, melhor. Aí eu falei, quando eu cheguei, que ele chegou até aqui, tá bom? Falei, de preferência, entra e senta. Porque hoje Deus tem um recado para você. Se você entrar e sentar, sua vida pode ser transformada hoje. Por quê? Porque o meu olhar para aquele cara já era um olhar de transformação. Ele falou, tá bom, eu vou ficar uma meia hora. Ele entrou e sentou do meu lado. A senhora quer que eu sente aqui do lado da senhora? Eu falei, pode sentar, meu filho. Você é especial para Jesus e para mim. O que você fez hoje por mim não tem preço. Aí ele sentou do meu lado. Foi um pastor de fora, o cara parecia que ouviu toda a nossa conversa, era o Espírito Santo, e o cara começou, já de início da pregação, começou a falar, olha, você que veio aqui achando que aqui não era o seu lugar, que você não queria vir, que achava que tinha que ir para outro lugar, porque não sei o quê, porque não sei o que lá, não sei o que lá, quero dizer, quem te trouxe foi ele, cara, hoje sua vida vai mudar, porque não sei o que. Eu falei assim, olha só, você está vendo que eu não tive tempo para falar com o cara, nem sei quem é esse cara, né, mas eu acho que depois dessa você não tem nem como ir embora, você não acha? Aí eu falei, pelo que eu conheço de Deus, eu acho que você vai ser um obreiro aqui melhor do que eu, porque você tem a idade que você tem, novinho, né? Imagina, você pode, eu vou embora, mas você pode ficar aqui, né? Fazendo o trabalho que eu faço. Tá bom, dona Rita? E o cara começou a pregar, continuou pregando. Daí a pouco, no meio da mensagem, o cara estava chorando, sem cessar do meu lado, que não conseguia parar de chorar. E resumindo a história, para a glória de Deus, aquele menino que estava com uma vida devassa, hoje é um dos obreiros da igreja e faz parte do grupo de oração, o mesmo que eu também faço parte. Então, quando eu vejo ele lá, postando as coisas, eu falo, aí Jesus, estamos juntos. Aí Jesus, só fez isso nele, ó, lembra que quando chegar no céu também tem uma parte disso aí. Nós precisamos olhar as pessoas com o olhar de Deus. Você não tem como mudar nada se você não começar com o seu olhar. Estava dizendo para a pastora Glaucia, meu marido, quando eu casei, ele tinha parado de beber. Ele disse, não vou beber mais. Estou casando com você, não quero mais nada, tem disso, né? Depois voltou a beber. Final de semana, às vezes eu chegava às 5 horas da manhã em casa, bêbado. E aí um dia ele falou para mim assim, estou vendo que você está triste. Falei, que nada, menino, você vai ser um pastor, você não morre sem ser um pastor, um homem de Deus. Aí ele falou assim, tá bom, Rita, mas fala menos, vai menos, porque isso aí não adianta, entendeu? Eu não vou ser nunca. Detesto negócio de crente, tá? Aí você pode ir para a igreja, faz o que você quiser, não tem problema. Para mim, te apoio em tudo, mas eu não vou. Falei, cara, você não sabe o Deus que eu tenho, estou sendo transformada, sabe como? Tudo que eu não queria fazer, ele já está fazendo eu fazer, cara. Você acha que você vai sobrar? Vai não. Quem mandou você casar comigo? Tinha vários pretendentes, você quis vir, agora você resolve, entendeu? Mas você tem 2 opções. E aí eu contei para ele a história de 1 Samuel 25. Quem sabe a história de 1 Samuel 25? Levanta a mão, seja honesto. Vamos ver isso lá. Lembra da história? Também você nunca mais vai esquecer. A história de Abigail. Não é? Que depois a gente vai falar sobre ela. Mas resumindo a história, eu quero te dizer, está lá escrito na Bíblia, e Deus matou Nabal, o marido dela. E aí eu digo sempre assim, brincando, e deu a ela Davi, simplesmente o rei Davi de presente com o marido. Aí alguém fala, mas você está viúva há 20 anos, não quis casar? Falei, cadê o rei Davi, minha filha? Se você descobriu o rei Davi aí, entendeu? Amorosíssimo, cara aprontou, fez tudo de ruim, de negativo. Aí Deus vai e ainda fala, o homem segundo o meu coração. Olha aí, Jesus, é esse que eu quero. Até o Senhor falou que o rei Davi era segundo o teu coração, depois de ter aprontado o que aprontou. Então, o Senhor escolhe desse jeito, entendeu?
E a Bíblia fala claro que Deus matou o marido de Abigail. Então eu disse para ele: você só tem uma opção, meu filho, é voltar para Deus ou morrer, entendeu? Porque o Deus que matou Nabal, o marido de Abigail, é o mesmo Deus meu, entendeu? Então, ou você se converte e tem um encontro com esse Deus, ou se converte e tem um encontro com esse Deus. Não tem jeito de você ser feliz na vida sem ter um encontro com esse Deus vivo da Bíblia. Não tem como você receber um rei Davi de presente, entendeu? Sem antes ver o Deus de Nabal. E a Bíblia fala claro. Preguei num encontro de família, domingo à noite. Eu vim de igreja batista tradicional, viu, gente? Presbiteriana tradicional, aliás, antes, minha infância toda. Onde ninguém podia pregar domingo à noite sem que fosse de evangelismo. Não é? Domingo à noite tinha que ser pregação de evangelismo, para pregar, para todo mundo aceitar Jesus. Aí, naquele domingo à noite, era uma palavra para a família. Eu falei: o que eu vou falar, Jesus? Ele falou: só isso, não precisa falar mais nada. E Deus matou Nabal, só isso. Gente, quando eu falei: vamos todo mundo ficar em pé, todo mundo em pé, eu falei: agora vamos repetir comigo um versículo só essa noite. E Deus matou Nabal. Gente, só vi aquele silêncio fúnebre na igreja. Ninguém falava nada, ninguém dava um sorriso. E se meu marido tivesse vivo, eu já tenho certeza que ele diria para mim assim: você acabou com a igreja. E Deus matou Nabal. O que você vai tirar desse negócio? Arranja uma coisa melhor. Ele dizia assim para mim, e eu falava assim para ele: fica quieto e aguente, você vai ver o que Deus vai fazer disso. Então era um de um jeito, tudo outro. Mas Deus, o Deus que mudou meu marido e fez a gente rodar o mundo para a glória de Deus. Hoje eu já conheço quase 20 países, porque nós rodamos mais de 25 anos falando do amor de Deus para famílias. E antes dele morrer, muito antes, ele foi consagrado ao pastorado. E nós viajamos, ele pregando também junto comigo, para a glória de Deus. E naquela noite, ele era vivo ainda, ele tinha acabado de falecer, eu preguei essa palavra. Aí eu lembrava dele, eu ia falar já pensando, se ele estivesse aqui, ele ia falar isso para mim, né? Vai falar isso aí, o que eu vou falar? Só que enquanto eu estou pregando, Deus me falou claramente: maridos que estão aqui, hoje você não está aqui com o seu, mas você pode ter certeza que essa mensagem vai atingir os maridos, porque meu chamado para falar para os homens é um negócio sobrenatural, viu? E um dia que eu disse para Deus: eu não vou falar para os homens, sabe porque só não me deixou viúva? Tem disso, né? Quer ensinar para Deus. Só me deixou viúva, eu não quero mais nem saber desses homens aí, não vou falar para homem nenhum mais, entendeu? Só para as mulheres está bom demais. Aí ele me disse: sou eu que falo com você, sou eu que mando em você. O dia que eu falar, você vai falar isso, você vai falar aquilo. Eu falei: tá bom, senhor, eu não vou falar mais nada, mas deixa os homens dos outros para lá, eu só vou falar para as mulheres. Aí foi inesquecível. Fui parar em Curitiba também. Chego lá, uma irmã vira e fala assim: tem um local, o dobro desse daqui, deve existir ainda, com trabalho com viciados em drogas. Só tem jovens, dona Rita. A senhora veio para dar palestra em outro lugar, mas será que a senhora poderia dar uma palestra lá para a gente? Eu falei: claro, vou sim. Aí fui lá. Quando cheguei, aqueles jovens, uma necessidade tremenda. Eu fiquei encantada de ver mais de 100 jovens, todos assim ajoelhados no chão, orando e chorando. E eu entrei. Quando eu entrei, veio uma mulher lá do canto, assim, que eu nunca tinha visto, orando em línguas, e botou a mão em mim. Seu Deus revela, não esquece não, viu? Nada de ficar falando escondido mal dos outros em casa, porque Ele vai trazer à tona. Ele disse: se você falar mal do rei na recâmara da sua casa, isto é, nos lugares mais profundos da sua casa, escondido, Ele vai trazer no coração do rei. Olha que coisa séria, lá na Bíblia. Aquela mulher veio, eu falei: meu marido, naquela época ele estava vivo, que aquela mulher está vindo daquele jeito, lá, quem é aquela mulher? Eu falei: não sei. Aí a pouco a mulher veio com a mão na minha cabeça e disse assim: e tu, nunca mais digas que não vai falar para os homens. Parecia que a mulher tinha visto tudo que eu tinha falado lá em casa, né? Para o Senhor, né? Mas tinha falado numa batalha grande que eu vi. E aí ele falou assim: você vai falar sim aonde eu te mandar. Porque você não se disponibilizou para fazer a obra como eu quero? Então agora você espera para você ver. E hoje, para a glória de Deus, obrigada, querida, eu fico vendo como o Senhor
tem transformado vidas através desse chamado. Homens naquela noite, de domingo à noite, foram transformados através daquela palavra. Eu disse para ele, cara, para eles, Deus não quer te matar antes da hora não. Deus quer você com vida abundante. Mas que tipo de vida você está vivendo na sua própria casa? Não adianta você tratar a sua esposa de qualquer maneira pensando que Deus não está te vendo. Esposas, não trate seus maridos de qualquer maneira pensando que Deus não está te vendo. Deus está vendo, viu? Deus está vendo. Não responde a mamãe, papai, ninguém, tá? Fica bonitinha lá. Porque Ele tem coisas grandes com a gente. E aí eu fui no final, falei, eu queria que os maridos começassem por vocês, porque vocês, né, são os cabeças da casa. Se vocês são os cabeças, estiverem bem, também toda a família vai estar. Tudo vai começar por vocês. Se vocês começarem a tratar as esposas com amor, toda a família vai ser transformada. De vez em quando, alguém vem falar para mim, mas marido ruim, né? Não dá, não precisa obedecer, não tem que obedecer coisa nenhuma. Sabe? Eu falei, Paulo não mandou você fazer isso. Ele falou obedecer como ao Senhor. Se ele não prestar, você pode ter certeza que o mesmo Deus de Abigail, entendeu? Continua em ação. Ele não mudou. Não se preocupe com nada, nada. Ele continua desse jeitinho mesmo. E aí, eu sou professora de escola bíblica, né? Aí um dia levanta uma aluna minha e fala, mas isso é no Antigo Testamento, né, dona Rita? Você não vai querer dizer que Deus no Novo Testamento não tem dessas coisas. Mas o Espírito Santo, ele é muito lindo, viu? Não confronta ele não, porque ele vem, não dá colher de chá. Eu falei para ela na hora, eu falei, mas Espírito Santo, isso aí foi inesquecível. Que aula, Espírito Santo. Nem eu esperava uma resposta dessa. Vou anotar para não perder. E anotei. E aí eu disse para ela, é verdade, querida, isso é do Antigo Testamento, você tem razão. No Novo Testamento, nosso Deus é tão de amor, que Ele matou Ananias e Safira, o casal, na hora, só por causa de uma mentira, entendeu? Então não esconda nada de Deus, porque o Deus que matou Nabal é o mesmo Deus que matou Ananias e Safira, sim, no livro de Atos. Não precisa se defender não, meninas, fica tranquila. Só duas coisas que Deus tem falado comigo que nós precisamos fazer sem cessar. Às vezes eu esqueço, viu? Mas eu quero fazer isso todos os dias. Orar e amar. Você está se sentindo triste, arrasada, fracassada? Vai orar. Tem um hino de um casal maravilhoso, que eu não lembro nunca o nome deles, mas que ele fala assim, está nervoso, vai orar. Está nervoso, vai orar. Ora que melhora. Está nervoso? Vai orar. Ei, que maravilha. Quando eu vi aquele casal, eu falei, antigamente ele está nervoso, vai pescar, né? Agora você inventou isso. Gente, lindíssimo. Eu falei, não é que isso é verdade? Você está nervosa? Com o marido que não presta? Não se preocupe, ore e ame. E o mesmo Deus de Abigail, o mesmo Deus de Ananias e Safira, é o mesmo Deus de Hebreus, que diz, eu sou o mesmo ontem, hoje e vou ser para sempre. É Ele que advoga as nossas causas, guarda isso. Ele diz em 1 João, eu sou o teu advogado. Ele diz na Bíblia, eu sou o teu juiz. Então não precisa brigar com o marido porque ele não presta. Não se preocupe não. Ora e ame, ora e ame, ora e ame, ora e ame. E outra coisa importantíssimo, fale o melhor possível dele. Então eu anotei, tudo se começa com a nossa visão. Tudo se começa com os nossos pensamentos. 3 palavras-chave que eu quero deixar para você: visão, pensamentos e atitudes. Anota aí. O que você tem falado? Provérbios diz assim: como eu vejo na minha alma, assim ele é. Sei que eu tivesse anotado, mas acho que eu não anotei. Como eu vejo na minha alma, assim ele é. Do jeitinho que você vê, as pessoas, elas podem se tornar para você. Então, enquanto eu falava mal do meu marido, brigava com ele mesmo, não era de falar mal por detrás, não. Minha família nunca soube de um problema dele comigo, nunca. Toda vez que a minha mãe perguntava, está tudo bem? Tudo ótimo. Ele era realmente um maridão, era. O problema é só a bebida, né?
Eu não tinha outra coisa para reclamar, graças a Deus. Mas a bebida ninguém aguenta, porque leva a outras coisas, né? Leva a outras coisas. E aí Deus me falou claramente: veja como você está vendo o seu marido. A visão com os pensamentos que vão ligar a atitude. Como é que você está vendo as pessoas ao seu redor? Segundo Provérbios, do jeitinho que você vê, ela se torna para você. Eu lembro que eu tenho uma filha que ela falou: mãe, eu quero aprender a tocar piano. Compramos o piano, compramos não, aliás, ganhamos, parece, na época, nem lembro. E aí ela começou a tocar do nada, ela falou: não quero mais. Eu falei: não, querida, já pagamos, acho que quase 2 anos para você, por favor, né, volta e não vai perder o dinheiro que a gente deu. Não quero. Não quero. Falei: então tá bom. Você vai ser a melhor pianista da família, você vai tocar de ouvido, entendeu? Ela olhou para mim: entendi. Falei: você vai tocar de piano de ouvido, você vai ser excelente na música, tudo vai acontecer. E hoje, para a glória de Deus, Deus já tem feito. Não só ela, mas o filho também. E Deus está trazendo tudo aquilo que nós falamos durante anos acontecendo. Porque a nossa fala tem poder. E aí você vê também isso em Mateus 26:73. Há poucos dias eu joguei na mídia essa palavra: a tua fala te denuncia. A tua fala, a tua palavra, a tua forma de falar te denuncia. Isto é, vai dizer quem é quem, vai dizer quem é você. E aí eu estava colocando exatamente sobre aquilo que a gente começou a falar. Não adianta você vir com uma fala docinha, bonitinha, sabe? E no seu coração pensando mal das pessoas. Porque exatamente como aconteceu com Pedro, acontece conosco ainda. Pedro não estava vendo a gravidade da situação dele negando Jesus. Mas aquela humilde menina que estava do lado, ou aquela pessoa que estava do lado, não lembro mais quem, dizia para todo mundo: a fala dele denuncia. Não adianta a gente esconder, porque Deus está vendo o que está no nosso coração. E mais cedo ou mais tarde, Ele vai trazer à tona todas as coisas. Então a nossa fala vai trazer exatamente aquilo que está dentro de nós. Mateus 12:34 diz: a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. E aí eu queria te lembrar: o que você tem abastecido, com o que você tem abastecido o seu coração? Toda vez que você estiver triste, você lembra que isso não é da psicologia, isso foi uma palavra de revelação que Deus me falou claramente. Mas você vai encontrar em outros lugares outras pessoas falando, porque eu falo que ninguém dá nada para uma pessoa sozinha, para ninguém ficar orgulhosa. Mas Deus me falou claramente: toda vez que você está triste, é porque você está com foco errado. E eu anotei até aqui: foco, determinação, atitudes. Anota isso aí: foco, determinação, atitudes. Ficou triste, tem algo errado. Mas não pode ficar triste? Pode sim. Jesus chorou sim. Mas Ele disse: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então tem que vir. Tem que vir. E aí Ele me falou claramente numa daquelas vezes: se você ficar triste, seu foco está errado. Você está olhando no patamar da terra. Você quer ficar alegre o tempo todo? A carta de Filipenses fala claro sobre isso. Ele fala várias vezes: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Você está triste, está faltando a alegria dele, que vem através das músicas, quando você faz adoração a Ele. Então toda manhã eu canto e danço 20 minutos no mínimo, marcado no relógio. Disciplina é a palavra-chave para mudança de vida, não tem como. Caminho os 40 minutos, mas não posso caminhar. Morei fora, 20 graus negativo, fora do país, 1 metro de neve na porta. E aí meu marido um dia falou assim: agora não vai dar para você caminhar. Eu falei: quem não dá? Quem disse que não dá? Estou indo já. Mas vai para onde? Eu falei: vou caminhar dentro de casa. Isso aqui é um lugar excelente para caminhar. Pena que eu esqueci meu tênis, que se eu tivesse lembrado, já estava aqui, caminhando. Caminhe todos os dias, sim. Hoje eu tenho, para a glória de Deus, quase meu peso de solteiro. Não está no de solteiro porque eu ia ficar muito magra, entendeu? Eu não quero. Mas Deus tem me ensinado coisas maravilhosas. E eu não saio para a rua para ajudar ninguém sem antes me ajudar. Eu não posso querer ajudar o outro se eu não me ajudo. O que você vai dar se você não tem? Então, caminha.
Ah, pastor, mas estou com meu colesterol alto, dá para o senhor orar por mim? Não dá não, querido. Colesterol alto, você vai fazer caminhada, vai tomar ômega 3, vai fazer alguma coisa saudável, porque você vai ver que se você mudar a alimentação, cadê a nossa nutricionista que vai falar? Tá aí, né, minha irmã? É assim? Se você muda a sua alimentação, se você muda o seu estilo de vida, você muda tudo na sua vida. E aí você vai ser uma influência santa em todo lugar. Ai, meu Deus, de vez em quando vem alguém ficar comigo um tempo. Aí me vê, 5 horas da manhã, lá na sala, já lendo a Bíblia, orando. Aí fala, a senhora vai para algum lugar? Não, daqui a pouquinho estou indo caminhar, vamos embora? E para a glória de Deus, um por um tem se levantado, porque Deus é Deus. Então nós precisamos, você não pode se acostumar com a vida que você está levando, não. Ah, mas eu não consigo, pastora. Sabe por quê? Porque eu trabalho, tem que estar 7 horas no trabalho. Faz igual a minha filha mais velha, 5 horas da manhã, ela já está malhando sozinha na varanda da casa dela. Comprou todo o material, 5 horas da manhã. Decidiu que vai ser magra, que vai ter saúde. Não é só ser magra, viu, gente? Ser magra com saúde é que eu estou falando, porque não adianta você emagrecer e ficar doente, não adianta. Não é? Então, gordura e magreza não tem nada a ver. O que eu estou falando é de você ter um estilo de vida saudável. Não é? 5 horas da manhã ela já está lá fazendo. Hoje ela já trabalha em Niterói com o mesmo trabalho que eu faço em Campinas, com as famílias. Para a glória de Deus, Deus levantou a família toda. Por quê? Porque quando você começa a viver o que você está ensinando, Deus está vendo e Ele vai levantar você. Martin Luther King, eu queria que você pensasse nesse homem. Um pastor batista, ativista político, que revolucionou os Estados Unidos, ensinando a visão de unidade. É com a união que nós conseguimos qualquer coisa. Então lembra disso, sua visão vai gerar os seus pensamentos, que vai gerar as suas palavras, que vai gerar as suas atitudes. Aquele homem, todo mundo conhece, em qualquer lugar do mundo, quem foi Martin Luther King. Se você não conhece, entra lá no Google para você conhecer, porque vale a pena a vida daquele cara. Num tempo em que os negros nos Estados Unidos, eu morei lá, eu vi como é que era isso. Não chegavam nem perto dos brancos. Se um negro sentasse do lado de um branco, num meio de transporte, qualquer coisa assim, o branco levantava e ia embora. Mas também, o negro também tinha preconceito, porque eu vi isso. Então os dois tinham preconceito. Aquele homem se levantou. Morreu por uma causa nobre. E eu queria deixar esse exemplo para você hoje. O que você está fazendo para marcar a sua vida e a vida dos outros que estão ao seu redor? Lembra que em psicologia tudo se fala através do clima. Aonde eu chego, eu sou responsável pelo clima de onde eu estou, pelo ambiente onde eu estou. E muitas vezes eu sei que eu sou pesada na fala, porque Deus tem me falado sobre isso, sabe? Por quê? Porque eu chego em ambiente onde você está vendo que as pessoas estão tumultuando o clima, que era de amor, de paz, de alegria, por coisas materiais, por coisas terrenas que vão passar. E eu não aguento ver isso. Nossa vida precisa estar muito mais alta do que essa vida terrena que nós estamos vivendo. Então começa a ver em que você está investindo a sua vida. O que você está fazendo para ser uma referência hoje na terra? Você quer ter poder nos seus pensamentos e na sua palavra, naquilo que você fala, viva o que você fala. Não tem como. Se você trata e não cumpre, se você compra e não paga, nunca você vai ser uma referência em lugar nenhum. Nunca. Nunca. Então hoje eu quero que você fique com isso. Senhor, Tu queres que eu tenha poder na minha palavra. Então eu quero começar a mudança com o meu olhar hoje. Eu quero ver o mundo, como diz São Francisco de Assis, com os olhos cheios de amor, ser compreensiva, mansa e prudente, e não ver senão o bem em cada um. Eu quero olhar para as pessoas e ver o amor, ver a paz, ver a bondade dela, ver o lado bom dela. Ah, mas tem coisa negativa. Tem, mas você também não tem? Quem não tem? Aí é aquilo que Jesus fala, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Nós não fomos chamados para atirar a primeira pedra. Nós fomos chamados para revolucionar o mundo de então. Em Atos 17 diz que aqueles homens que revolucionaram o mundo chegaram também ali, Paulo e Silas. Olha Atos 17, que lindo. E Paulo e Silas hoje somos nós. Onde eu chegar eu tenho que revolucionar o ambiente. Tem alguém à toa, vai ter que trabalhar, entendeu? Se tem algum malandro, levanta, cara, está fazendo o quê? Vamos embora. Eu não paro, você também não vai parar.
Não é assim? Foi Jesus que viu isso aí. Meu pai trabalha até agora e eu também. E você vai fazer o que da vida? Jesus que falou. Não é não? Ah, mas eu sou novinha, pastor. Tu está estudando e vai trabalhar também. Sempre estudei e trabalhei. Minhas filhas também. Sempre ensino isso. Não tem essa história, né? Os netos desde novinhos. Minha filha, meu genro já falava, sua tarefa é essa e essa. E ficava olhando. Meu Deus. Isso mesmo. Sem fazer isso já sabe. Não esquece, porque se esquecer, depois você já sabe. Desse tamanho assim, ó. Já levava o lixo, já fazia isso. E ai de deixar a cama desarrumada. Ai de deixar isso. Quais as tarefas que você está dando para os seus filhos? Eles estão lendo a palavra de Deus? Eles levam a Bíblia para a igreja? Eles precisam crescer, lembrando que a palavra é o principal na vida deles. Se eles crescerem não só com a palavra na mão, mas com a palavra na mente, você pode ter certeza que eles vão crescer com uma vida forte, saudável, fisicamente, espiritualmente e em todas as áreas da vida deles. Deus vai fazer. Financeiramente, que é outra história que não dá nem para a gente falar. A maioria dos cristãos hoje, devendo em tudo quanto é lugar. De vez em quando alguém vira para mim, mas como é que você faz para não dever? Falei, não compra, querida, é simples assim. Você tem o dinheiro? Tem. Então, você tem, você compra. Se você não tem, o que você vai fazer? Então, se eu não tenho, o que eu vou fazer? Eu falei, vai orar, querida, Mateus 7 para você. Você não tem o dinheiro? Mateus 7 para você. Não tens porque não pediste. Pediste e não recebeste porque pediste mal para esbanjar nos seus próprios deleites. Você recebeu o seu dinheiro, o que você faz com ele? É só assim. Vou comprar uma roupa para mim, meu pai, minha mãe, meu filho, meu. O egoísmo em ação. Em psicologia fala muito sobre isso. É o eu, né? Da psicanálise. Não, quando você receber o seu dinheiro, lembra de tirar a primícia para Deus, que é um assunto que só isso dá um dia aqui, de tanto que eu amo falar. Tira a primícia para Deus, está lá em Romanos, se a primícia for santa, todo o restante o será. Você quer ver seu dinheiro prosperando? Tira a primícia e entrega para Deus. Aí depois, quando você pensar em comprar um vestido para você, entendeu? Aí você vai pegar e falar, para quem é o vestido, Senhor? A quem eu tenho que dar? Então, todo mês eu pego minhas entradas e falo, isso aqui é o dízimo, já está aqui separado. Agora, a quem eu preciso ofertar? E aí ele faz a lista. E aí eu vou falando. E antes era assim, R$10 está bom, né, Jesus? Ele falava, você que sabe, com a medida que você medir, você vai ser medido. Você quer receber R$10 ou R$100? Eu falei, Jesus, está feio, né, o negócio. O que você quer receber? R$100. Então, é isso que você vai dar. Eu nunca me esqueci quando eu aprendi a dar. Dei aquele mês todo R$100 para cada um que ele mandou. Que ele mandou, não era pessoa boazinha não, entendeu? Entenderam? Eu dei do jeito que ele mandou, para toda a lista. Quando chegou no final do mês, chega uma menina e fala assim, eu queria fazer terapia com a senhora. Queria saber se a senhora pode fazer para mim um preço mais em conta, que eu sei que terapia está caro. Eu falei, tá, querido, importante é ver você transformada. O que você pode pagar? Aí ela disse, eu posso pagar R$150 por cada terapia, tá bom para a senhora? Eu falei, tá, minha filha. Então eu queria pagar a senhora tudo à vista, para a senhora ir me tratando durante tanto tempo. Pode ser? Pode. Quando eu vi, ela tira R$1.500, tudo em nota de... Fala, pode falar. É diante de Deus que eu estou falando aqui. É diante de Deus, Deus sabe. Quando aquela menina me entregou os R$1.500, todos em nota de R$100, eu não acreditei. Eu não sabia o que fazer com o dinheiro na minha mão ali, porque eu fiquei sem graça, porque o Espírito Santo me disse, estou te devolvendo tudo que você ofertou esse mês, porque eu não preciso do seu dinheiro. Sou eu que te faço prosperar. Sou eu que abençoo suas finanças. Desde essa época, acabei com cartão de crédito. Não compro nada a prazo. Se eu tenho, eu compro. Se eu não tenho, eu oro. Mateus 7 para você. Se eu ganho uma blusa de um lugar, eu ganho uma saia combinando. Ganho o sapato combinando. Ganho a sandália combinando. Porque esse é o nosso Deus. E Ele não tem filhos favoritos. Ele não trata a gente de acordo com as nossas obras. Nós tratamos as pessoas de acordo com o que elas nos tratam. Ele não. Ele diz, eu sou aquele que faço nascer o sol sobre os maus e os bons, sobre os justos e os injustos. Deus trata todos da mesma forma. Então Ele quer nos dar a todos do melhor. Amém? Martin Luther King, o foco dele era uma frase.
e eu quero deixar para você. I have a dream. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Diga comigo, eu tenho também um sonho. Eu tenho um sonho. E o sonho dele estava baseado em Isaías 40. Tudo que está torto será endireitado, e o que é áspero será aplainado, e haverá união na terra. Os pretos se unirão com os brancos, os homossexuais com os outros. Meus melhores amigos na faculdade eram os homossexuais declarados. Nunca tive problema, porque aprendi a amar a todos. O amor deve estar acima de qualquer coisa na nossa vida. Ele fala: e vós sereis conhecidos como meus discípulos se tiverdes amor. Não é se tiver o carro do ano, se pregar muito bem, não. Se tiverdes amor, vocês vão ser reconhecidos como meus discípulos. Martin Luther King deu a vida dele pela união. Todos iguais, ninguém é melhor do que ninguém. E eu fiquei muito feliz, viu, pastora Glaucia, de chegar aqui e ver que você, como pastora, trata todo mundo igual aqui. Não importa que seja a menina que serve a mesa, ou quem vem ficar aqui à frente, todo esse ministério trabalhado na unidade. Você e seu marido falam com todo mundo no mesmo dia, com uma hora alegria, e é por isso que Deus está colocando tudo isso nas suas mãos e fazendo prosperar esse trabalho. Eu quero que vocês fiquem de pé. Vamos orar e pedir ao Senhor olhos saudáveis. Olhos saudáveis.